Evangelho que escreveu São Mateus, Sermão da Montanha, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, qualquer cristão que pensa já se deparou fazendo a seguinte pergunta: para que mesmo que a gente ora? Ora, se Deus conhece as nossas necessidades, e o texto diz que Ele conhece muito mesmo antes da gente falar, para que pedir? Se Deus é bom, e não há nada que faça Deus querer mais bem a gente do que Ele já quer, para que pedir? Quando nós estamos orando e estamos pedindo para Deus, será que nós estamos de alguma forma dizendo para Deus: Deus, me trata melhor do que o Senhor já vinha me tratando antes? Será que as nossas orações para Deus são mais ou menos o seguinte: Deus, melhora o teu jeito de agir comigo, porque do jeito que o Senhor está me tratando, não tá bom. Saímos aqui nessa noite com essa certeza, com essa... Meu raciocínio: se Deus conhece todas as coisas, será que quando nós estamos orando, nós estamos dizendo de uma maneira enviesada o seguinte: Deus, tu conheces todas as coisas, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor não está me vendo. Olha para mim, por favor, se importe comigo. Nós precisamos tomar muito cuidado com oração. Por quê? Porque oração é o método mais direto que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Quando nós oramos, nós estamos revelando, estamos colocando para fora aquilo que nós, dentro do coração, acreditamos a respeito de Deus. Eu vou repetir: quando nós oramos, nós estamos colocando para fora, nós estamos verbalizando aquilo que lá dentro do coração a gente acredita a respeito de Deus. Pelas tuas orações te conhecerei. Pelas tuas orações eu saberei o que tem dentro do teu coração a respeito de Deus. Por exemplo, quando nós temos uma prática de oração que foi condenada por Jesus, de ficar repetindo, fazendo rezas: Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, 250 vezes, dizendo a mesma coisa. O que é que eu estou dizendo com isso? O que é que eu estou revelando que está dentro do meu coração a respeito de Deus? Eu estou afirmando que Deus é como uma máquina. Deus é como uma máquina em que eu, aprendendo a forçar
ou a apertar os botões certos dessa máquina, eu alcanço os meus desejos. Por isso é que Jesus diz que quando a gente for lidar com Deus, tome muito cuidado, porque se você ficar falando a mesma reza o tempo todo, você está dizendo para Deus uma coisa com essa reza. Você está revelando para Deus algo que está dentro do seu coração. É que você acredita que Deus é uma máquina que a gente fica apertando o botão 250 vezes até conseguir o que quer. Quando eu oro, por exemplo, eu vou fazer uma oração, e para conseguir resposta para minha oração, eu preciso de uma penitência, de um sacrifício, eu preciso fazer algum tipo de promessa, eu preciso fazer algum tipo de voto para conseguir alguma coisa de Deus. O que é que eu estou revelando ao meu respeito? Eu estou revelando que o Deus que eu sirvo não se relaciona comigo como um pai. Ele não é pai. Porque qual é o pai que para atender a um filho exige que este filho faça sacrifícios? Qual é o pai que precisa ver o filho fazer algum tipo de sacrifício para atender esse filho? Esse pai seria um pai doente. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender quando nós oramos é o seguinte: que oração, antes de qualquer coisa, é aprender a nos relacionar com Deus. O que é orar? Orar não é falar, orar não é dizer, orar não é pensamento positivo, orar não é pensamento da mente. Orar é aprender a se relacionar com Deus. Oração tem muito pouco a ver com conseguir coisas de Deus. Orar é aprender a se relacionar com Deus. Ou Deus é um paspalhão que eu dou ordens para ele, ou Deus é um malvado em que eu estou precisando convencer ele a não me tratar com malvadeza, ou Deus é um insensível que eu preciso sensibilizar ele, ou Deus é um ausente em que eu estou tentando chamar a atenção desse ausente para as responsabilidades dele. Ou então, oração é outra coisa, daquilo que nós estamos praticando e daquilo que nós estamos aprendendo na maioria das igrejas cristãs e principalmente das igrejas evangélicas. Vejam bem, se nós não aprendermos a nos relacionar com Deus, oração é conversa jogada fora. Se nós não aprendermos a nos relacionar com Deus, oração é uma prática da idolatria dentro do cristianismo, porque nós estamos nos relacionando não com Deus, e sim com o ídolo que tem o mesmo nome de Deus. No capítulo 6 de Mateus, Jesus nos ensinou a orar. E ele ensinou a orar aquilo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Nessa oração do Pai Nosso, há 10 ingredientes que nos ensinam a nos relacionar com Deus. Existem 10 características de como que você pode se relacionar com Deus. 10. Vamos ver cada uma delas. E você vai ver que quando Jesus nos ensinou a orar, ele não estava querendo nos ensinar técnicas de como arrancar coisas de Deus. Ele estava querendo nos ensinar a nos relacionar com Deus. Primeiro,
Oração é um relacionamento pessoal com Deus. Pessoal. Ele começa a oração dizendo assim: Pai Nosso. Ele não chama Deus de supremo arquiteto do universo. Não chama Deus de energia cósmica. Não chama Deus de princípio causal de todas as coisas. Não chama Deus de uma ideia universal. Ele chama Deus de Pai. Começa dizendo assim: Pai Nosso. Por que que ele é Pai? Porque ao longo desta oração, Deus vai ser conhecido por duas outras dimensões. Na oração do Pai Nosso, nós vamos aprender a nos relacionar com Deus de três maneiras diferentes. Vamos ver quais são essas três maneiras diferentes. Primeiro, Pai. Segundo, Rei. E em terceiro, Juiz. Na oração do Pai Nosso, nós conhecemos Deus de três maneiras diferentes: Pai, Rei e Juiz. Você diz: pastor, eu só estou vendo Pai aqui. Não, ele é Rei. Porque na oração do Pai Nosso diz assim: venha a nós o teu reino. Quem tem um reino é um rei. E ainda na oração do Pai Nosso existe uma terceira dimensão com que nós nos relacionamos com Deus: Juiz. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso diz assim: perdoa as nossas dívidas. Só quem pode perdoar uma ofensa, uma dívida legal, é um juiz. Então você tem aqui na oração do Pai Nosso conhecimento de Deus em três dimensões: Pai, Rei e Juiz. Mas a ordem precisa ser a mesma. Porque tem gente que conhece Deus como juiz, mas não o conhece como Pai. Tem gente que conhece Deus como Rei, mas não o conhece como Pai. E é preciso conhecer Deus primeiro como Pai, para sabermos o seguinte: que quando nós entramos no reino, nós não entramos como súditos. Quando entro no reino, eu entro como filho. E que quando eu tenho que enfrentar o juiz que eu enfrento é meu Pai. Então o meu relacionamento com esse juiz não é legal. O relacionamento com esse juiz é um relacionamento de pai para filho, de filho para pai. Segunda coisa da oração do Pai Nosso é que a oração é um exercício em que aprendemos que Deus não se confunde com a criação dele. Deus não se confunde com a criação dele. É o Pai Nosso, mas ele está no céu. Ele não é o Pai Nosso igual ao meu pai carnal. Ele é um Pai que está no céu. Ele é diferente porque ele está no céu. Ele é outro porque ele está no céu. Você diz assim: pastor, Deus não está no mundo? Sim, Deus está no mundo, mas Deus não é parte do mundo, como querem os seixonoiês e os panteístas. Deus não é parte do mundo. O mundo é criação de Deus, mas Deus não é o mundo, porque o Pai Nosso que nós nos relacionamos é o Pai que está no céu. Ele é diferente do mundo. Foi um Deus que criou a natureza, mas ele não se confunde com a natureza que ele criou. A natureza que ele criou
é inferior ao Criador. E o Criador está acima da sua criação. Por isso é que é o Pai Nosso que está no céu. Temos que aprender a nos relacionar com esse Deus que está no céu. Por quê? Porque Deus não é o nosso menino de recado. Não é o meu parceiro. Deus não é o meu subalterno. Deus não é o meu serviçal. Não, Ele é o Pai Nosso que está no céu. É um Deus que existe desde a eternidade. Por isso Ele é um Deus incriado. É um Deus que nunca mudou na sua essência. Por isso é um Deus que não se desgasta. É um Deus que não precisa de nada e de ninguém. E nem se alimenta de coisa alguma para se revigorar. É autossuficiente em si mesmo. É um Deus que não depende de nada para criar, a não ser o poder da sua palavra, de dizer haja e há. E é este Deus que eu e você servimos, o Pai Nosso que está nos céus. O que é oração? Oração é um reconhecimento de que não há sombras no caráter de Deus. Não existem manchas no caráter de Deus. Porque a oração diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que quer dizer essa frase? Significa que o nome de Deus não tem mancha. Que no caráter de Deus não existem sombras. Que na essência de Deus não existe mácula. Que desde a eternidade passada até a eternidade futura, desde sempre e para sempre, nunca houve no caráter de Deus nada, nenhuma sombra de maldade. Ele é tão puro e tão íntegro no seu caráter que eu posso dizer: o teu nome é consagrado, o teu nome é sagrado, o teu nome é santificado, o teu nome é absolutamente santo. Não há mácula no caráter de Deus. Significa o quê? Significa que orar é nos relacionarmos com um Deus que é absolutamente sagrado. Vejam bem, vez por outra eu recebo mensagens via internet. Vez por outra eu recebo bilhetes de irmãos e de irmãs que me pedem assim, e dizem assim para mim: Pastor Ricardo, pelo amor de Deus, nunca me decepcione. E eu queria dizer para todos esses irmãos o seguinte: meu irmão, minha irmã, eu vou lhe decepcionar. Eu vou lhe decepcionar. Porque no meu caráter existem sombras. Dentro de mim existem coisas ruins. E eu sei disso. Mas eu conheço um Deus. E eu sou servo de Jesus. Que mesmo que todos os homens possam decepcionar uns aos outros, há alguém que eu jamais me decepcionarei com ele, porque o caráter dele é absolutamente santo e verdadeiro. Eu estou lhes falando de Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus é inteiramente confiável. Quando eu digo santificado seja o teu nome, você pode apostar a sua vida, a sua eternidade, pode apostar a sua felicidade no que Deus falar, porque Deus não mente, e o que Deus falar é sempre sim e é sempre amém. Não existe talvez, não existe pode ser. A palavra de Deus é sempre sim, sim, não, não. E quando ele falar, pode confiar, porque a palavra de Deus não volta, e Deus não é filho do homem para que se arrependa, e nem
Deus mente em nenhuma instância. Quarto, oração é aprender que além das minhas necessidades, há um propósito maior. O que é orar? Orar é entender que além do que eu preciso, existe um propósito maior. Por isso que na oração do Pai Nosso eu digo assim: venha o teu reino, venha o teu reino. Eu quando estou orando, eu não estou orando igual um meninozinho daquele chato, malcriado, desobediente, que pensa que o mundo roda ao redor dele. E que fica assim, eu quero. E a mãe, meu filho, eu não posso lhe dar. Nós estamos viajando, nós estamos no ônibus, eu não posso. Eu quero sorvete. A mãe, eu não posso descer do ônibus. Eu quero. E fica batendo o pé. Quando eu oro e digo, venha o teu reino, eu estou dizendo assim: Senhor, eu quero me relacionar contigo, não só olhando para o bico do meu sapato. Eu quero me relacionar contigo, me lembrando que tem um reino. E antes e mais do que simplesmente satisfazer as minhas necessidades egoístas, eu quero que o teu reino se estabeleça. Por isso é que Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você for orar, lembre-se que para atender a sua necessidade, Deus tem que colocar em perspectiva o reino. E aí você diz assim: Deus, me atende, eu estou precisando disso, mas eu quero que a minha necessidade seja colocada na perspectiva do reino. Vem o teu reino, é mais importante do que me satisfazer, é que o teu reino se faça aqui na terra. Quinto lugar, oração é um processo de submissão, em que eu reconheço que os princípios de Deus são mais dignos do que os meus juízos. O que é orar? Orar é eu dizer para Deus: Senhor, a tua sabedoria, os teus princípios são melhores, são mais dignos do que a minha própria sabedoria. Quando eu digo a seguinte frase: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, o que eu quero não é mais ser governado pela minha verdade. Eu quero agora que seja feita a tua vontade. O que é orar? Orar é eu dizer para Deus: Deus, eu desisto de ser o dono do meu nariz. Eu desisto de ser o dono da minha vida. O que é orar? É dizer para Deus: seja feita a tua vontade aqui na terra. Que terra? Quem é que é barro? Quem é que é barro? Eu. Quando eu digo seja feita a tua vontade aqui na terra, não é na terra, rua, quarteirão, montes, riachos, montanhas. Porque a vontade de Deus está sendo feita na terra. Os pássaros obedecem à vontade de Deus. As estrelas obedecem à vontade de Deus, porque elas estão no seu curso. Só existe uma dimensão da criação de Deus que está em rebelião. E esta dimensão que está em rebelião sou eu e você. E a Bíblia Sagrada então diz que orar é dizer assim: seja feita a tua vontade aqui nessa terra, nesse barro, nesse pó que sou eu, do jeito que a tua vontade é feita no céu. Porque a única diferença entre o céu e o inferno é que inferno é qualquer lugar onde a vontade de Deus não é feita, e céu é qualquer lugar onde a vontade de Deus está sendo cumprida. Nossa maior luta como homens e como mulheres é tornar a brecha entre a minha vida e o céu. E o que é que diminui a brecha entre minha vida e o céu? Fazer a vontade de Deus.
Por isso o texto diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Sexto, oração é um reconhecimento de que eu não me basto. O que é oração? É um reconhecimento de que eu não me basto, de que eu não sou suficiente para mim mesmo. Jesus diz assim: quando você orar, ore dizendo assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí você diz assim: Jesus está nos ensinando a pedir pão, pastor? Sim, está escrito. O que muitos de nós não sabemos é que pão é esse que nós estamos pedindo aqui. Quando a gente diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que pão é esse que nós estamos pedindo? Pão que vende em padaria, feito de farinha de trigo e com bromato? Que pão é esse que nós estamos pedindo aqui? É o pão, simbolicamente, dinheiro para pagar a conta da casa, a conta de luz. Pão é dinheiro para me ajudar a viver e a pagar o colégio dos meninos e o plano de saúde. Que pão é esse? Deixa eu lhes dizer, não é nada disso. Esse pão que ele está dizendo aqui para a gente pedir, não é pão que vende em padaria e nem é dinheiro para pagar conta de colégio. Que pão é esse? Você disse: pastor, de onde é que você está tirando isso? Ora, eu estou tirando do texto. Quer ler? Vamos ler junto. Capítulo de número 6. Agora vá para o versículo de número 25. Leia no versículo 25, mesmo capítulo. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Deixa eu tirar essa palavra comida aqui e colocar pão. Não é a vida mais importante do que o pão? E o corpo não é mais importante do que a roupa? Jesus está dizendo assim: olha, eu não fico pedindo isso. Veja o que ele diz no versículo de número 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quem é que corre atrás de pão que vende na padaria e de salário para pagar as contas lá de casa? Diga para mim, quem é que corre atrás dessas coisas? Pelo amor de Deus, leiam aí na Bíblia e digam para mim: quem é que corre atrás de comida e atrás de dinheiro? Verdade que são os pagãos? Por que é que nas igrejas evangélicas nós estamos fazendo isso? Sabe por quê? Porque nós não entendemos que quando Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, esse pão que nós estamos pedindo é aquele pão que ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que quando a gente está dizendo assim, pão nosso de cada dia nos dá hoje, é quando ele diz lá no Antigo Testamento assim: haverá dias que os homens vão correr de um lado para o outro, com fome, não é de pão, mas é de ouvir as palavras de Deus. Esse é o pão que desceu do céu. Aquele que comer do pão que é da terra, volta a ter fome, mas aquele que comer do pão do céu, jamais terá fome. É esse que nós precisamos. Sétimo, oração é um exercício de autoexame. Orar é admitir que eu tenho maldade dentro de mim. O que é orar? É eu fazer um exame, é olhar para dentro. Porque ele diz assim: perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. O que é orar? É reconhecer, achar, descobrir, ser honesto, ser sincero em admitir que eu tenho falta para com Deus. O que é orar? É eu olhar para dentro de mim e dizer: Deus, eu preciso do teu perdão. Orar é reconhecer que na minha natureza eu estou precisando do perdão de Deus. Oitavo, oração é um compromisso com o próximo. O que é orar? É assumir um compromisso com o outro. Vocês já notaram como nós somos intolerantes com o pecado dos outros? Mas na oração nós aprendemos a sermos bons com os outros. Por quê? Porque Deus foi bom conosco. E aí a oração diz assim: assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Então tem gente que não pode orar a oração do Pai Nosso. Porque se você orar, na verdade você está se auto-amaldiçoando. Porque na oração do Pai Nosso você diz assim para Deus: Deus, eu só quero que o Senhor faça uma coisa comigo. Me trate do jeito que eu tratar os outros. A régua que eu medi é a régua que eu quero que o Senhor meça comigo. A fita, a trena, a fita métrica que eu vou usar para condenar o irmão, o Senhor pega essa mesma fita métrica e venha para cima de mim. É isso que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como, quer dizer, na mesma proporção, do mesmo jeito que eu lido com os outros, como eu perdoo os meus devedores. Nono, oração é uma declaração de que eu dependo dos princípios de Deus para não me tornar mal, para não ser ruim. Eu preciso de Deus. Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É como se eu estivesse dizendo assim para Deus: Senhor, se eu não andar contigo todos os dias, eu faço besteira. Eu não fui criado para ser independente. O que é oração? É reconhecer que no projeto, que na planta inicial, que no rascunho que Deus fez da minha vida, Deus não previu e não estava previsto em lugar nenhum do processo da criação que eu seria independente. Por que é que a gente faz besteira? Qual é a única razão pela qual nós fazemos besteira e nos tornamos maus? Porque nós nos afastamos desse relacionamento com Deus. Por isso que o texto diz: Deus, não nos deixes. Senhor, segura na minha mão, porque se o Senhor não segurar na minha mão, eu vou fazer besteira. Não me deixe cair em tentação e livra-me de ser mal. Livra-nos do mal. 10º, oração é aprender a adorar a Deus. É reconhecer que todo reino, todo poder e toda glória para sempre pertencem ao Senhor. Bem, com essas verdades no coração da oração do Pai Nosso, você pode aprender algumas coisas sobre a oração eficaz. Dito isso, eu tinha que dizer isso para dizer o seguinte: pastor, eu quero aprender a orar. Minha oração eu quero que seja eficaz. O que eu preciso fazer? Primeiro, toda oração feita por qualquer filho de Deus, em nome de Jesus, é eficaz. Deixa eu dizer para vocês: toda oração feita por qualquer filho de Deus, em nome de Jesus, é eficaz. Eu quero hoje desbancar, em nome de Jesus, pastores, líderes, bispos, que estão propagandeando que a oração deles é mais eficaz do que a oração de um crente normal. Isso é mentira. É mentira. Todo crente, todo filho de Deus que ora em nome de Jesus é eficaz. João 14, versículos 12 ao versículo 14. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei, disse o Senhor Jesus. Segundo, toda oração feita no Espírito Santo, mesmo que seja feita por lábios fracos, é eficaz. Eu vou repetir: toda oração feita no Espírito Santo, mesmo que seja por lábios fracos, é eficaz. Você diz assim: pastor, eu sou tão fraquinho. Pois se você, na sua fraqueza, conseguir colocar as suas palavras e a sua vida no poder do Espírito Santo, a sua oração gaguejante, hesitante, será muito eficaz, porque foi feita no poder do Espírito Santo, e não no seu, mas no do Espírito Santo. Romanos 8, 26 a 27
Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos fracos e pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, toda oração feita em que eu quero antes a vontade de Deus é eficaz. Olha o que eu vou lhes dizer hoje. Toda oração que eu faço e que antes eu quero que a vontade de Deus se cumpra, ela é eficaz. Jesus diz, João nos diz, depois Jesus também, mas deixa eu ler primeiro João. João nos diz, em 1 de João capítulo 5, versículos 14 e 15, e esta é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa, querendo, buscando, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Então, Jesus diz em João, capítulo 15, versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, e lhes será dado. É o que está escrito na palavra de Deus. Toda oração feita com fé é eficaz. Toda oração feita com fé é eficaz. Mas nós temos um problema. O que é fé? Deixa eu lhes dizer o que eu tenho feito como um lema na minha vida. Fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus. O que é fé? Fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, se isso é fé, eu posso lhes dizer o seguinte, que fé é uma confiança que eu tenho na seriedade de Deus. Deus é sério, Deus não é menino, Deus não brinca. Quando eu oro com essa certeza de que Deus é Pai, quando eu oro com a certeza de que Deus é Rei, quando eu oro com a certeza de que Ele é um juiz amoroso, quando eu oro com a certeza do caráter de Deus, eu serei sempre atendido nas minhas orações. Quinto, toda oração feita com um coração puro é eficaz. Toda oração feita com o coração puro é eficaz. Se você tem um coração, se você vem com pureza de alma, sincero, sem molecagem, sem safadeza, sem enganação, com o coração sincero, a Bíblia diz que são bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você diz, pastor, alguma coisa pode bloquear a oração de um crente? Pode. Pecados não confessados. Salmo 66, 18. Se eu guardar pecado no meu coração, o Senhor não me ouve. Está escrito. Salmo 66, 18. Falta de sinceridade. Mateus 6 e 5. Quando vocês orarem, não fiquem orando para se mostrar nas esquinas, porque Deus não ouve essa oração. Você está rasgado por dentro. Uma pessoa dividida, uma pessoa hipócrita, uma pessoa que é uma coisa na frente e outra por detrás. Deus não ouve a oração deste homem ou dessa mulher. Tiago capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. Nenhum homem de coração dobre é ouvido de Deus. Falta de sensibilidade na família. Escutem, homens, o que eu vou lhes dizer agora. Você que é homem, marido, bruto, grosso, estúpido, insensível, as suas orações estão bloqueadas diante de Deus, até você começar a tratar bem a sua mulher.
1 de Pedro 3:7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem as suas esposas com honra, para que as vossas orações não sejam interrompidas. O que é que faz a oração nossa ser bloqueada? O que faz a nossa oração ser bloqueada é quando nós nos recusamos a obedecer Deus. Isaías 59, versículos 1 em diante. O braço do Senhor não está encolhido, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido é surdo, para que não possam ouvir, mas são as suas maldades que separam vocês de Deus. Dito isso, eu quero falar o seguinte: a doutrina de que o diabo está retaliando crentes que oram é do inferno, não é de Deus. O diabo não retalia quem ora. O diabo não retalia quem ora. Jesus mandou em Lucas capítulo 10, versículos 17 ao versículo 20. Os 70 voltaram alegres. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ponto e vírgula. Agora anote essa última frasezinha aí. E nada lhes fará dano algum. E não lhes fará dano algum. A Bíblia Sagrada nos informa o seguinte: meu irmão, pode levantar a sua oração, porque se o diabo se levantar como um rio caudaloso, o Senhor arvorará contra ele a bandeira ensanguentada do Calvário, e nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Não acredite que o diabo tem poder de impedir as bênçãos de Deus, que tem uma outra doutrina que está correndo as igrejas evangélicas. É que a gente ora, mas aí tem que amarrar o diabo para poder Deus liberar a bênção. Essa doutrina não existe. Isso não é bíblico. Sabe por quê? Porque está escrito em Isaías 43:13: operando eu, quem impedirá, diz o Senhor dos Exércitos.